Sejam bem-vindos ao canal Enigmas Bíblicos. Vamos testar seus conhecimentos com nosso quiz sobre o livro de Êxodo. Se você gosta de estudar a palavra de Deus, se inscreva em nosso canal para aprender mais conosco. São 19 perguntas com 4 alternativas cada e somente uma correta. Vamos começar? Pergunta número 1. Como se chamava o pai de Moisés? Alternativa A, Elias. Alternativa B, Jetro. Alternativa C, Arão. Alternativa D, Abraão. Tempo para pensar. Resposta correta. Letra C, Arão. E Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela deu-lhe Arão e Moisés, e os anos da vida de Arão foram 137 anos. Êxodo capítulo 6, versículo 20. Pergunta número 2. A qual tribo de Israel pertencia Moisés? Alternativa A, Judá. Alternativa B, Levi. Alternativa C, Naftali. Alternativa D, Zebulon. Tempo para pensar. Resposta correta. Letra B, Levi. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. Êxodo capítulo 2, versículo 1. Pergunta número 3. Por que Moisés foi colocado no rio? Alternativa A, por descuido. Alternativa B, era costume deixar as crianças ali. Alternativa C, queriam que ele nadasse. Alternativa D, para livrá-lo da morte. Tempo para pensar. Resposta correta. Letra D, para livrá-lo da morte. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Êxodo capítulo 1, versículo 22. Pergunta número 4. Quem criou Moisés quando ele era pequeno? Alternativa A, as servas do Faraó. Alternativa B, seu pai. Alternativa C, sua própria mãe. Alternativa D, sua avó. Tempo para pensar. Resposta correta. Letra C, sua própria mãe. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. Foi, pois, a moça, e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino, e criou-o. Êxodo capítulo 2, versículos 8 e 9. Pergunta número 5. Qual foi o primeiro sinal que Moisés e Arão efetuaram diante de Faraó? Alternativa A, bordão em serpente. Alternativa B, água em sangue. Alternativa C, mão leprosa. Alternativa D, chuva de pedras. Tempo para pensar. Resposta correta. Letra A, bordão em serpente. Então Moisés e Arão foram a Faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara, e lançou Arão a sua vara diante de Faraó, e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. Êxodo capítulo 7, versículo 10. Pergunta número 6. Por que Moisés fugiu do Egito? Alternativa A, não queria ser príncipe. Alternativa B, queria voltar para sua mãe. Alternativa C, não queria ser escravo. Alternativa D, matou um egípcio. Tempo para pensar. Resposta correta. Letra D, matou um egípcio. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó, e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. Êxodo capítulo 2, versículo 15. Pergunta número 7. Como Moisés recebeu sua missão de libertar Israel? Alternativa A, através de um sonho. Alternativa B, um profeta falou com ele. Alternativa C, Deus falou com ele de uma sarça ardente. Alternativa D, através de seu irmão. Tempo para pensar. Resposta correta. Letra C, Deus falou com ele de uma sarça ardente. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Êxodo capítulo 3, versículo 4. Pergunta número 8. Quem deu o nome a Moisés? Alternativa A, sua mãe.
Alternativa B, a filha do faraó. Alternativa C, o faraó. Alternativa D, seu pai. Tempo para pensar. Resposta correta. Letra B, a filha do faraó. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou-lhe Moisés, e disse: Por que das águas o tenho tirado? Êxodo capítulo 2 versículo 10. Pergunta número 9. Quanto tempo Moisés esteve no monte com Deus para receber a lei? Alternativa A, 30 dias. Alternativa B, 21 dias. Alternativa C, 40 dias. Alternativa D, 50 dias. Tempo para pensar. Resposta correta. Letra C, 40 dias. E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 34, versículo 28. Pergunta número 10. Qual era a ocupação de Moisés em Midian? Alternativa A, sacerdote. Alternativa B, pastor. Alternativa C, agricultor. Alternativa D, comerciante. Tempo para pensar. Resposta correta. Letra B, pastor. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Pergunta número 11. Quantos anos tinha Moisés quando falou pela primeira vez com o faraó? Alternativa A, 50 anos. Alternativa B, 60 anos. Alternativa C, 70 anos. Alternativa D, 80 anos. Tempo para pensar. Resposta correta. Letra D, 80 anos. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos quando falaram a Faraó. Êxodo capítulo 7, versículo 7. Pergunta número 12. A partir de que praga os magos não puderam imitar os sinais que Moisés fazia? Alternativa A, piolhos. Alternativa B, moscas. Alternativa C, gafanhotos. Alternativa D, rãs. Tempo para pensar. Resposta correta. Letra A, piolhos. E os magos fizeram também assim com seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Êxodo capítulo 8, versículo 18. Pergunta número 13. Em qual monte Deus deu os 10 mandamentos a Moisés? Alternativa A, Monte Carmelo. Alternativa B, Monte Moriá. Alternativa C, Monte Sinai. Alternativa D, Monte Nebo. Tempo para pensar. Resposta correta. Letra D, Monte Sinai. E aconteceu que descendo Moisés do Monte Sinai trazia as 2 tábuas do testemunho em suas mãos, sim, quando desceu do monte. Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que falará com ele. Êxodo capítulo 34 versículo 29. Pergunta número 14. Qual dos salmos foi escrito por Moisés? Alternativa A, Salmo 91. Alternativa B, Salmo 90. Alternativa C, Salmo 30. Alternativa D, Salmo 130. Tempo para pensar. Resposta correta. Letra B, Salmo 90. A eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. Salmos capítulo 90, versículo 1. Pergunta número 15. Como se chamavam os 2 filhos de Moisés? Alternativa A, Gerson e Eliezer. Alternativa B, Arão e Jetro. Alternativa C, Gerson e Manassés. Alternativa D, Eliezer e Efraim. Tempo para pensar. Resposta correta. Letra A, Gerson e Eliezer.
com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés, fui peregrino em terra estrangeira. E o outro, Eliezer, pois disse, o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Êxodo capítulo 18 versículos 3 e 4. Pergunta número 16. Como se chamava a esposa de Moisés? Alternativa A, Miriam. Alternativa B, Azenate. Alternativa C, Joquebede. Alternativa D, Zípora. Tempo para pensar. Resposta correta. Letra D, Zípora. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora. Êxodo capítulo 2 versículo 21. Pergunta número 17. Onde Moisés morreu? Alternativa A, Monte Hebron. Alternativa B, Monte Sinai. Alternativa C, Monte Carmelo. Alternativa D, Monte Nebo. Tempo para pensar. Resposta correta. Letra D, Monte Nebo. Referência bíblica. Deuteronômio capítulo 34 versículos 1 a 5. Pergunta número 18. Que qualidade Moisés tinha mais do que todos os homens? Alternativa A, era justo. Alternativa B, era íntegro. Alternativa C, era manso. Alternativa D, era fiel. Tempo para pensar. Resposta correta. Letra C, era manso. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Números capítulo 12, versículo 3. Pergunta número 19. Quem foi o sucessor de Moisés? Alternativa A, Calebe. Alternativa B, Josué. Alternativa C, Levi. Alternativa D, Arão. Tempo para pensar. Resposta correta. Letra B, Josué. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Deuteronômio capítulo 34, versículo 9. Conte para nós quantas questões você acertou nos comentários. Obrigado por assistir nosso vídeo. Se gostou, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal para mais vídeos como esse. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.